E o Ministério das Relações Exteriores da Índia rejeitou firmemente os esforços da China para renomear locais no estado indiano de Arunachal Pradesh. A China pulou uma reunião confidencial do Grupo dos 20 realizada na Índia no domingo, de acordo com fontes. A reunião ocorreu em Itanagar, capital de Arunachal Pradesh, estado que a China alega pertencer ao Tibete. De acordo com o exército e fontes governamentais indianas, 20 soldados indianos morreram em confronto com tropas chinesas em uma região de fronteira disputada. A China acabou de lançar uma invasão à Índia, não com mísseis, tanques ou tropas, mas com mapas, propaganda e 1000 pequenos cortes. Em 12 de maio, o Ministério de Assuntos Civis da China anunciou casualmente que estavam renomeando 27 locais diferentes em Arunachal Pradesh, um enorme estado indiano que se estende por quase 90 mil quilômetros quadrados, um estado que tem sido inegavelmente território indiano por gerações. A China agiu da mesma forma em 2024 e 2023, quando a Índia sediou uma cúpula do G20 de alto nível em Arunachal Pradesh. Eles já haviam feito isso em 2021, logo depois da visita do vice-presidente da Índia, M. Venkaiah Naidu, ao estado. Eles fizeram isso em 2017, após a visita do Dalai Lama, um líder espiritual que a China desgosta, a Arunachal Pradesh. É evidente o padrão. Sempre que a Índia faz uma jogada diplomática relevante na região, a China reage renomeando territórios indianos e tentando reivindicar a propriedade. Tudo isso parece bastante inofensivo. Tipo, honestamente, quem se importa se a China decidir aleatoriamente renomear alguns lugares que a Índia já controla totalmente de qualquer maneira, certo? Mas é justamente nesse ponto que nós dois podemos estar errando. A história tem um significado distinto para cada nação. A maioria das nações reflete sobre seu passado histórico para compreendê-lo, aprender com os erros e celebrar as conquistas. Mas a China vê a história como uma arma. Eles usam a história estrategicamente, selecionando partes que se adequam à sua agenda e apagando o que não gostam ou desafia suas alegações. Muitos não percebem. Mas reescrever a história e renomear territórios é como a China assumiu gradualmente o controle do Tibete, Mongólia Interior, Turquestão Oriental e Manchúria. Todos esses lugares foram silenciosamente renomeados, suas histórias reescritas aos poucos, até que o mundo simplesmente aceitou que sempre foram chineses. Até mesmo Hong Kong e Macau, apesar de suas identidades distintas, acabaram sucumbindo à mesma estratégia. A China nunca dirá o suficiente. Quanto mais eles pegam, mais famintos ficam. E agora, vem pegar um pedaço da Índia. Neste vídeo, desvendamos séculos de história oculta, descascamos camadas de desinformação e revelamos a verdade por trás do conflito de fronteira entre a Índia e a China. Os bots chineses não vão gostar disso, então cabe a você nos ajudar a espalhar a verdade. Se puder, tire um segundo para curtir e se inscrever abaixo. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Nós apreciamos você. Se voltarmos para o ano 625 da Era Comum, a Ásia parece completamente diferente. Grandes impérios dominavam vastos territórios. Entre os poderosos impérios da Índia e as dinastias da China, encontrava-se o Tibete. O Império Tibetano era tão vasto que suas fronteiras iam muito além do Tibete atual, abrangendo grandes territórios que hoje são reconhecidos como partes de Ladakh e Arunachal Pradesh na Índia. Durante cerca de 2 séculos, o Império Tibetano expandiu-se agressivamente em todas as direções, igualando-se à poderosa dinastia Tang da China. Por décadas, Tibete e China foram rivais ferrenhos, travando guerras, assinando e quebrando tratados repetidamente. Assim era a intensa relação entre eles naquela época. No início dos anos 800 d.C., o Império Tibetano estava em seu auge. Como a maioria dos grandes impérios, eles acabam enfrentando grandes problemas. E o maior deles sendo lutas internas pelo poder e conflitos reais. Os poderosos líderes tibetanos começaram a lutar entre si pelo controle e poder, negligenciando seus rivais externos. Por volta de 840, Longdharma, irmão do imperador anterior, Halpa-Shin, se apresentou como o novo imperador. Após a morte misteriosa de Halpa-Shin, Longdharma rapidamente assumiu o trono.
Mas, ao contrário de seus antecessores, que apoiaram fortemente o budismo e ajudaram a florescer em todo o Império Tibetano, Longdharma adotou uma abordagem completamente oposta. Ele tentou erradicar agressivamente o budismo, perseguindo mosteiros, templos e os próprios monges. Isso chocou profundamente a região, pois o budismo havia se tornado muito influente no Tibete sob os impérios anteriores. Os mosteiros eram instituições ricas e poderosas, com dinheiro, terra e enorme influência sobre a vida das pessoas comuns. Longdharma estava abertamente perseguindo-os, buscando conter seu poder e destruir completamente sua influência. Isso provocou uma enorme raiva e ressentimento, especialmente entre os monges, que desfrutaram de privilégios especiais e proteção por décadas. As tensões continuavam aumentando, a raiva continuava crescendo. Em 842 da Era Comum, Longdharma foi assassinado por Lungpel Gydorsha, um monge budista. Porém, a morte de Longdharma não trouxe paz nem estabilidade. Ao invés disso, desencadeou um caos total. Com a falta de um imperador claro, o Império Tibetano entrou em uma brutal e caótica luta pelo poder. Príncipes, senhores da guerra e governantes locais viram sua chance e começaram a lutar ferozmente uns contra os outros por poder e domínio. A autoridade central entrou em colapso repentinamente, e o poderoso Império Tibetano se fragmentou em territórios concorrentes, cada um governado de forma independente por senhores da guerra ou príncipes locais. Neste ponto, Nimegon, bisneto de Longdharma, viu uma enorme oportunidade. Enquanto outros príncipes e senhores da guerra lutavam por territórios próximos à antiga capital do Tibete, Nimegon voltou-se para Nagari, um local distante e isolado no oeste do Tibete. Este era um lugar pouco valorizado, devido ao terreno extremamente desafiador, com enormes cadeias de montanhas, clima rigoroso e planaltos abertos. Era pouco povoado e extremamente difícil de sobreviver e governar. Mesmo assim, Nimegon mobilizou seus seguidores e tropas leais para estabelecer as bases de seu novo reino. E funcionou. Ao contrário de outras regiões, o novo reino de Nimegon, em Nagari, não apenas sobreviveu, mas prosperou. Após alguns anos governando, Nimegon faleceu. Seguindo a tradição tibetana, seu reino não foi herdado por apenas um filho. Em vez disso, foi dividido entre vários filhos. Seu primogênito, Lachen Pergigan, assumiu o controle da porção mais ocidental do reino paterno. Mas Lachen não se contentava em apenas herdar um pequeno pedaço de terra e governá-lo tranquilamente. Ele era ambicioso, determinado a criar algo maior, mais poderoso e mais duradouro. Ele reuniu seu povo e avançou para uma região a oeste, que os tibetanos chamavam de Marjul, que significa literalmente terra inferior. Marjul, acidentado e bonito, era estrategicamente crucial, pois controlava importantes passagens de montanha e rotas de comércio que conectavam o Tibete, a Índia e a Ásia Central. Mercadores, monges, viajantes e exércitos precisavam passar por essa região, tornando-a extremamente valiosa e influente. Aos poucos, o nome mais antigo Mariul caiu em desuso, e por volta de 1460, essa próspera região passou a ser conhecida como Ladakh. Embora Ladakh tenha mantido fortes conexões culturais e religiosas com o Tibete, desenvolveu sua própria identidade única, diferente dos territórios tibetanos divididos e politicamente instáveis a leste. No início do século XVII, o reino de Ladakh se tornou um reino confiante, próspero e profundamente budista, conhecido por seus belos mosteiros, cultura rica e rotas comerciais movimentadas. Ladakh também formou relações próximas com outros reinos budistas, particularmente Butão, que seguia um ramo diferente do budismo. Butão era o feroz rival político e religioso do Tibete. Quando Ladakh se alinhou com Butão, os governantes de Lhasa ficaram extremamente desconfiados e desconfortáveis. As tensões acumuladas culminaram em um conflito aberto. Em 1679, o Tibete, governado pelo quinto Dalai Lama, iniciou uma grande invasão militar contra Ladakh, enviando milhares de soldados tibetanos através das montanhas. Ladakh era forte, mas não podia enfrentar o massivo exército tibetano naquele instante. Os tibetanos rapidamente superaram as defesas de Ladakh, conquistando importantes cidades, fortalezas e territórios-chave em poucos meses. Desesperado, o rei Delek Namgyal de Ladakh recorreu ao poderoso Império Mughal do norte indiano. Os Mughals estavam no auge, extremamente poderosos e influentes.
Sem opção, o rei de Ladakh apelou ao governador Mughal em Caxemir, Ibrahim Khan, por ajuda militar para repelir os invasores tibetanos. Ibrahim Khan mobilizou um enorme exército Mughal, que superou os tibetanos, obrigando-os a recuar. Por 5 anos, Ladakh, Tibete e seus aliados lutaram amargamente, até que em 1684, ambos os lados estavam exaustos demais para continuar a luta. O rei de Ladakh e o 5º Dalai Lama do Tibete se uniram para negociar uma paz duradoura, cientes de sua necessidade. Naquele ano, o histórico Tratado de Chingmoscong foi assinado. Este tratado é de extrema importância, pois pela primeira vez delimitou oficialmente a fronteira entre Ladakh e Tibete. Na verdade, o tratado incluiu especificamente um mapa que marcava claramente a fronteira em um marco conhecido como o Riacho Lahari, perto de Demchok. A partir daquele momento, Ladakh foi oficialmente reconhecido como um reino separado e independente do Tibete. Mesmo hoje, este tratado é uma forte evidência histórica de que Ladakh nunca foi realmente parte do Tibete. Em breve, explicaremos por que este tratado centenário ainda é tão relevante hoje, e por que a China o ignora deliberadamente como se nunca tivesse existido. Mas primeiro, vamos continuar nossa história sobre o envolvimento chinês no Tibete. Após o tratado, Ladakh permaneceu governado por sua família, apesar do reino ter se enfraquecido gradualmente ao longo do tempo. Enquanto isso, o Tibete se viu ameaçado por invasões das poderosas tribos mongóis Jungars. Vendo uma oportunidade, a dinastia Qin da China interveio. Os imperadores Qing alegaram oficialmente que estavam apenas protegendo o Tibete de invasores mongóis. Seu real objetivo era controlar os assuntos tibetanos. Em 1720, as forças Qing marcharam para Lhasa, capital do Tibete, e expulsaram rapidamente os invasores mongóis. Porém, após cumprir sua missão, a dinastia Qing nomeou um governador oficial, o Amban, para supervisionar o Tibete em vez de partir. Isso marcou o início do envolvimento chinês interminável na política, cultura e questões territoriais do Tibete. A partir desse momento, a China Qing influenciou ativamente as questões internas do Tibete, incluindo rivalidades políticas, diplomacia e, crucialmente, disputas de fronteiras, abrangendo Ladakh. Durante o restante do século XVIII, Tibete e Ladakh vivenciaram um período de estabilidade relativa. Mas o início dos 1800 logo traria outra mudança dramática, uma que alteraria completamente o futuro de Ladakh. Um novo poder havia surgido no norte da Índia, o Império Sikh. Baseado em Punjab e liderado pelo lendário Maharaja Ranjit Singh, o exército rapidamente se tornava uma das forças mais poderosas e ambiciosas da região. Maharaja Ranjit Singh entendia a importância estratégica de Ladakh, pois controlar a região significava dominar rotas comerciais cruciais entre a Índia, o Tibete e a Ásia Central. Em 1834, Ranjit Singh escolheu o general Zawarar Singh, um de seus comandantes mais bravos e confiáveis, para liderar uma expedição ao norte em direção a Ladakh. As forças de Zawarar Singh rapidamente dominaram a resistência local de Ladakh, assumindo o controle da região. Em um período muito curto, Ladakh foi firmemente trazido sob o domínio de Raja Gulab Singh de Jammu, um poderoso aliado e vassalo do Maharaja Ranjit Singh. Mas Zawarar Singh não parou por aí. Ambicioso e destemido, ele empurrou suas tropas ainda mais para o norte, rumo ao Tibete, ansioso por uma conquista ainda maior. Em 1841, ele se moveu para capturar o isolado, mas estrategicamente vital planalto que hoje conhecemos como Aksai Chin. A movimentação para capturar e controlar Aksai Chin, que parecia vazio e insignificante na época, acabaria por preparar o palco para uma das maiores disputas territoriais entre a Índia e a China atualmente. A movimentação para capturar e controlar Aksai Chin, que parecia vazio e insignificante na época, acabaria por preparar o palco para uma das maiores disputas territoriais entre a Índia e a China atualmente. Mas as coisas não saíram de acordo com o plano de Zaraldal Singh. Ao marchar para regiões montanhosas duras e congelantes, seu exército rapidamente enfrentou resistência feroz e inesperada. As forças tibetanas, apoiadas pelas tropas chinesas Qing, contra-atacaram com brutal determinação. O exército exausto de Zawada Singh foi pego no meio de um rigoroso inverno himalaio. Lutas ferozes ocorreram nas montanhas,
E, tragicamente, em uma sangrenta batalha de inverno, o general Zawada Singh foi morto. Sua morte jogou seu exército no caos, e os combates chegaram a um impasse sangrento. Com nenhum lado vitorioso e ambos sofrendo grandes perdas, os líderes perceberam que seguir lutando era inútil e custoso. Então, relutantemente negociaram. Em setembro de 1842, eles assinaram outro acordo crucial, o Tratado de Shishou, supervisionado de perto pela China Qing. Assim como o último, este tratado foi incrivelmente importante porque reconfirmou oficialmente as fronteiras históricas de Ladakh e reconheceu explicitamente Ladakh como território pertencente ao Império Dogra de Raja Gulab Singh. O acordo afirmava claramente que nem o Tibete nem Ladakh tentariam expandir seus territórios às custas um do outro. O que é realmente interessante sobre o Tratado de Shizhou é que a própria China supervisionou e assinou. Em suma, a China reconheceu oficialmente que Aksai Chin, região que controla atualmente, pertencia a Ladakh e, portanto, é território legítimo da Índia. Naquela época, o Império Britânico estabeleceu domínio em grande parte da Índia, incluindo Ladakh em seu vasto novo território. E junto com Ladakh, os britânicos também herdaram os problemas de fronteira. A maior ameaça era a Rússia. A Rússia estava expandindo seu império na Ásia Central. Os britânicos temiam que os russos avançassem para o sul, cruzassem o Himalaia e ameaçassem seu controle sobre a Índia, iniciando o que os historiadores chamam de Grande Jogo. Uma intensa competição geopolítica, com impérios tentando superar o outro através de expedições ousadas, espiões disfarçados de monges e comerciantes, missões diplomáticas secretas e negociações sobre territórios de fronteira remotos. Os impérios correram para ganhar influência e controle sobre áreas estratégicas antes que o outro pudesse alcançá-las primeiro. Para enfrentar essa grande ameaça geopolítica, os britânicos precisavam primeiro de mapas claros e informações confiáveis. Por isso, desde o início dos 1800 até o fim do século, eles lançaram um dos mais ambiciosos esforços de mapeamento da história, a famosa Grande Pesquisa Trigonométrica. Os topógrafos e exploradores britânicos realizaram expedições arriscadas, adentrando profundamente em áreas desconhecidas de Ladakh, Aksai Chin, Sikkim, Butão, Himachal Pradesh e toda a região nordeste, atualmente denominada Arunachal Pradesh. Nain Singh Rawat e Kichan Singh, exploradores indianos lendários, trabalharam secretamente para os britânicos disfarçados de peregrinos, monges ou comerciantes locais. Eles arriscaram suas vidas, viajando pelo Tibete e regiões controladas pelos chineses, registrando informações geográficas e políticas cruciais. Essas expedições produziram mapas inéditos e detalhados, marcando passagens de montanhas, vales, rios e territórios estratégicos cruciais. Mas só mapear não bastava. Os britânicos logo notaram que fronteiras diretas com grandes impérios como China ou Rússia eram muito perigosas. Então, criaram estados tampão, pequenos reinos independentes e amigáveis, estrategicamente posicionados entre seus territórios indianos e poderosos rivais. Sikkim e Butão eram dois importantes estados tampão. Em 1861, a Grã-Bretanha estabeleceu Sikkim como protetorado pelo Tratado de Tumlang, definindo suas fronteiras e controlando suas relações externas. Isso criou um pequeno estado amigável entre a Índia Britânica e o Tibete da China, fornecendo um escudo defensivo crucial. Similarmente, em 1865, após um breve conflito, os britânicos assinaram o Tratado de Sinchula com o Butão, redefinindo suas fronteiras e garantindo relações pacíficas. Com Butão e Sikkim, os britânicos criaram reinos independentes como barreiras amigáveis, mantendo a China e a Rússia distantes do território controlado por eles. Enquanto isso, em Ladakh, a oeste, a situação era ainda mais complexa, principalmente em Aksai Chin. Em 1865, o agrimensor britânico William Johnson propôs a famosa Linha Johnson, que colocava todo o Aksai Chin dentro de Ladakh, na Índia Britânica. Curiosamente, a China nunca rejeitou ou se opôs oficialmente à Linha Johnson naquela época, dando a ela um peso histórico significativo até hoje.
George Macartney, um oficial britânico, sugeriu outra fronteira em 1899, situando a maior parte de Aksai Chin na China. Mesmo aqui, a China nunca concordou claramente ou respondeu, deixando uma confusão que ainda alimenta discussões entre a Índia e a China atualmente. Simultaneamente, ocorria uma situação igualmente complexa na fronteira oriental da Índia, na nova região que hoje denominamos Arunachal Pradesh. Em 1914, a Índia Britânica decidiu que precisava de limites claros. Diplomatas britânicos e representantes tibetanos se reuniram em Simla e assinaram a conhecida Convenção de Simla. O negociador britânico Henry McMahon propôs uma ideia ousada. Eles dividiram o Tibete em duas partes. Primeiro, uma região autônoma chamada Tibete Exterior, sob o governo tibetano em Lhasa, protegida pela China, mas sem interferência direta chinesa. Em seguida, uma região conhecida como Tibete Interior, abrangendo as províncias orientais de Kham e Amdo, que seriam controladas diretamente pela China. Porém, uma parte crucial, e talvez a mais controversa deste acordo, era a necessidade de traçar uma fronteira clara entre a Índia Britânica e o Tibete. Para isso, Henry McMahon se reuniu com representantes tibetanos e juntos marcaram uma fronteira, seguindo as cristas mais altas do Himalaia Oriental. Mas havia uma parte crucial, e talvez a mais controversa deste acordo. Eles tinham que traçar uma fronteira clara entre a Índia Britânica e o Tibete. Para isso, Henry McMahon se reuniu com representantes tibetanos e juntos traçaram meticulosamente uma fronteira seguindo os picos mais altos do Himalaia Oriental. Regiões como Tawang, em Arunachal Pradesh, na Índia, foram posicionadas ao sul da fronteira, no território da Índia Britânica. Essa fronteira negociada ficou conhecida como Linha McMahon. No início, até o representante chinês nas conversas de Simla demonstrou uma aceitação cautelosa. Ele de fato iniciou o projeto de tratado como um sinal inicial de concordância. Contudo, logo após, Pequim rejeitou totalmente o tratado. Os líderes chineses argumentaram que o Tibete não tinha o direito legal de assinar tratados ou redesenhar fronteiras, independentemente, sem a aprovação explícita da China. Devido a essa objeção, a China recusou-se a assinar oficialmente a Convenção de Simla. No final, somente Grã-Bretanha e Tibete assinaram e aceitaram oficialmente o tratado em julho de 1914. No entanto, os britânicos consideraram o Tibete plenamente capaz de tomar decisões? Para os britânicos, a linha McMahon agora oficializava e definia claramente a fronteira oriental. Quando a Índia conquistou a independência da Grã-Bretanha, em 1947, aceitou as fronteiras traçadas pelos britânicos, incluindo a linha McMahon como sua fronteira oficial no leste. O primeiro-ministro da Índia, Jawaharlal Nehru, manteve essa posição. Ele publicou mapas oficiais em 1954, mostrando claramente essas fronteiras. Ele até declarou: as fronteiras da Índia são o que são, mapa ou não. Mas a China tinha uma perspectiva completamente diferente. Após a Revolução Comunista de Mao Zedong, em 1949, a recém-estabelecida República Popular da China rejeitou todas as fronteiras e tratados da era britânica. Mao considerava os antigos acordos de 1684-1842 e a Convenção de Simla de 1914 como injustos, impostos à China por imperialistas estrangeiros. A China insistiu em aceitar apenas as fronteiras que considerava historicamente corretas ou tradicionalmente reconhecidas. Em suma, Pequim pretendia redesenhar suas fronteiras unilateralmente, desconsiderando mapas, acordos pré-existentes e a opinião de outras nações. Essa mentalidade levou às agressivas reivindicações territoriais atuais, como a linha das 10 faixas no Mar do Sul da China, a incansável reivindicação sobre Taiwan e disputas em outras regiões. Esse profundo desacordo é exatamente porque Arunachal Pradesh permanece como um território tão intensamente disputado hoje. A Índia apoia a linha McMahon da Convenção de Simla de 1914, enquanto a China a rejeita veementemente. Apesar das tensões e desacordos fronteiriços, na época, os dois países se apresentavam publicamente como amigos íntimos. O primeiro-ministro indiano, Jawaharlal Nehru, acreditava sinceramente em estabelecer uma parceria amigável entre as duas grandes civilizações da Ásia.
Surpreendentemente, Nehru recusou uma oferta incrível dos Estados Unidos para ocupar o assento permanente da China no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, insistindo que a China era a detentora legítima, uma decisão que, olhando para trás, muitos na Índia veem como um erro diplomático colossal que o país lamenta profundamente até hoje. Enquanto Nehru fazia esses gestos generosos, a China não retribuía a boa vontade. Nas sombras, Pequim apertava seu controle sobre o Tibete sutilmente. Apenas um ano após a Revolução Comunista de Mao, em 1949, as tropas chinesas avançaram agressivamente para o Tibete, alegando que estavam libertando a região. Um pequeno exército tibetano mal equipado foi rapidamente esmagado. A China forçou representantes tibetanos a assinar o polêmico Acordo de 17 pontos, oficializando sua soberania e dominação sobre o Tibete. Nos anos seguintes, o controle da China se tornou mais severo e opressivo. A cultura, religião e independência tibetanas foram duramente reprimidas, até que as condições se tornaram intoleráveis. Em 1959, as tensões explodiram e os tibetanos se rebelaram abertamente contra o domínio chinês. Temeu pela sua vida. O líder espiritual do Tibete, o Dalai Lama, fugiu para a Índia, buscando refúgio e segurança. Mesmo assim, a Índia buscava conquistar a confiança da China através de gestos amigáveis. Em 1952, o governo de Nehru concordou em fornecer mais de 2.500 toneladas de arroz para os soldados chineses no Tibete, devido às linhas de suprimento da China estarem sobrecarregadas. O governo indiano acreditava que tais gestos ajudariam a construir confiança e amizades duradouras entre os dois vizinhos. Infelizmente, essa generosidade teve um efeito contrário espetacular. A portas fechadas, os líderes chineses zombavam privadamente da bondade de Nehru e a descartavam como um sinal de fraqueza, até mesmo ridicularizando sua mentalidade como ingênua e burguesa. A China, aproveitando-se da boa vontade da Índia, começou a fazer movimentos agressivos às escondidas. Entre 1951 e 1957, engenheiros chineses construíram secretamente uma enorme rodovia estratégica através de Aksai Chin, território que a Índia acreditava lhes pertencer. A infame rodovia G219 estendia-se por 1.200 quilômetros através de um terreno árido e de alta altitude, conectando as províncias chinesas de Xinjiang e Tibete. A China construiu uma enorme estrada sem informar ou pedir permissão à Índia. A Índia descobriu essa chocante intrusão por acaso entre 1957 e 1958. Incrivelmente, disse que um oficial indiano se deparou com um artigo de jornal chinês mencionando abertamente a rodovia concluída. O governo indiano foi surpreendido. O primeiro-ministro Nehru reagiu com choque e raiva, afirmando publicamente as reivindicações territoriais da Índia ao publicar mapas oficiais que marcavam Aksai Chin e Arunachal Pradesh como parte do país. A China contestou as reivindicações. A situação se agravou em 1959, após a dramática fuga do Dalai Lama para a Índia, que atraiu a atenção mundial. O primeiro-ministro chinês, Zhou Enlai, enviou uma carta incisiva a Nehru, rejeitando a fronteira reivindicada pela Índia ao longo da linha McMahon, em Arunachal Pradesh. Zhou afirmou que a fronteira de Ladakh, incluindo Aksai Chin, nunca foi adequadamente delimitada. As trocas diplomáticas logo se tornaram discussões acaloradas. A China justificou suas reivindicações por razões históricas, como rotas de caravanas antigas por Aksai Chin e ligações religiosas entre o Tibete e o mosteiro Tawang, em Arunachal. A Índia manteve sua posição, insistindo que os tratados da era britânica, claramente documentados e assinados, eram totalmente válidos e inegociáveis. Em 1960, o primeiro-ministro Zhou Enlai tentou oferecer a Nehru um compromisso, um acordo de pacote. A China reconheceria oficialmente as reivindicações da Índia em Arunachal Pradesh ao longo da linha McMahon, se em troca a Índia aceitasse o controle chinês sobre Aksai Chin. Mas Nehru recusou categoricamente este acordo, declarando que a Índia não cederia nenhum território indiano. Em 1961, as tensões aumentavam rapidamente. Militares indianos e chineses iniciaram patrulhas agressivas e estabeleceram postos avançados em áreas disputadas, encontrando-se com frequência. Confrontos menores se tornaram mais frequentes. Ambos os lados sentiam que uma guerra estava próxima.
O palco estava montado, trágica e inevitavelmente, para um grande conflito. Finalmente, em 20 de outubro de 1962, a China lançou um ataque súbito e massivo. Simultaneamente, o mundo estava preocupado com a crise dos mísseis de Cuba. O Exército de Libertação Popular atacou simultaneamente nos dois setores em disputa. No oeste de Aksai Chin e Ladakh, as tropas indianas, isoladas, mal equipadas e em desvantagem numérica, não impediram a China de rapidamente garantir o controle de todo o planalto de Aksai Chin. Enquanto isso, no leste, forças chinesas atravessaram a linha McMahon, superando posições indianas no vale Nam Kha Chau. Apesar da resistência heróica, as forças indianas estavam em desvantagem, mal preparadas e em menor número. Avançaram em Arunachal, capturando a estratégica Tawang. A guerra foi curta, mas devastadora. Milhares de tropas indianas foram mortas ou capturadas, desabando o moral. Então, de repente, a China declarou um cessar-fogo em 21 de novembro de 1962. Surpreendentemente, eles retiraram suas tropas de Arunachal Pradesh voluntariamente, recuando além da linha McMahon, permitindo que a Índia recuperasse o controle. Mas no oeste, a China manteve firme controle sobre os cerca de 38 mil km de Aksai Chin, nunca devolvendo à Índia e mantendo a região até hoje. Neste ponto, o termo linha de controle real. O linha de controle real nasceu. Esta se tornou a fronteira militar de facto, onde ambos os exércitos pararam ao fim do conflito. Porém, este linha de controle real nunca foi oficialmente marcado ou acordado. Índia e China têm percepções distintas sobre o traçado e a duração da linha fronteiriça entre elas, resultando em disputas periódicas ao longo de trechos indefinidos. Depois da derrota vexatória de 1962, a Índia se empenhou para reforçar seu poderio militar e reavaliar sua política em relação à China. Enquanto isso, a China de Mao considerava seu trabalho concluído. Como Mao disse, a China havia ensinado uma lição à Índia. Por um período, uma paz instável prevaleceu nas fronteiras. Mas foi breve. Em 1967, as tensões aumentaram novamente no passo de montanha de alta altitude Natula, situado entre o protetorado indiano de Sikkim e o Tibete controlado pelos chineses. Ao contrário de 1962, desta vez a Índia estava melhor preparada, com tropas prontas e determinadas a revidar. Uma discussão sobre cercas de fronteira rapidamente se transformou em um tiroteio intenso. Ambos os lados abriram fogo com morteiros e metralhadoras. A artilharia indiana revidou com precisão devastadora. Após dias de luta, cerca de 80 soldados indianos morreram. As perdas chinesas, no entanto, foram maiores, estimadas entre 300 e 400 soldados. Para a Índia, apesar do custo humano, essa luta em Natula foi uma vitória psicológica, um forte sinal para a China de que a Índia não seria mais intimidada na fronteira. Os combates em Natula revelaram outra grande vulnerabilidade estratégica para a Índia: o pequeno reino de Sikkim no Himalaia e o estreito corredor de Siliguri, conhecido como Pescoço de Galinha. O corredor de Siliguri, com cerca de 20 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, conecta o nordeste da Índia ao restante do país. Se este corredor fosse capturado ou cortado, os estados do nordeste da Índia poderiam ficar totalmente isolados. Devido a isso, a Índia era muito sensível quanto à segurança nesta região. Para proteger essa área vulnerável, a Índia anexou Sikkim em 1975, tornando-o um estado indiano oficial através de um referendo, algo que a China se opôs e recusou-se a reconhecer por décadas. Porém, a vulnerabilidade na região persiste. Os estrategistas indianos temem constantemente que a China possa isolar o nordeste do país ao atacar locais críticos como Doklam, uma preocupação que ressurgiu de forma marcante décadas mais tarde, durante a crise de Doklam, em 2017, após o conflito sangrento em Natula, em 1967, as duas nações buscavam evitar novos confrontos militares. Durante a Revolução Cultural, a China enfrentou caos interno massivo, enquanto a Índia lidou com guerras contra o Paquistão e problemas internos. No final dos anos 80, ambos os países viram o benefício de acalmar as tensões de fronteira. O primeiro-ministro Rajiv Gandhi visitou a China em 1988, marcando um novo começo. Os dois lados assinaram acordos importantes em 1993 e 1996, conhecidos como Acordos de Paz e Tranquilidade, para manter a calma ao longo de sua fronteira disputada. Uma das regras mais incomuns acordadas em 1996 foi a regra de não usar armas.
Os exércitos concordaram em não disparar armas ou explosivos a menos de 2 quilômetros do linha de controle real. Os soldados portavam armas para proteção contra animais selvagens, mas tinham ordens de nunca atirar em confrontos. Em vez disso, qualquer confronto seria resolvido com chutes, socos, paus e pedras, e sem balas. Pode parecer estranho, mas essa regra funcionou bem por décadas, evitando que pequenas discussões se tornassem conflitos sérios. Ao longo dos anos 90 e 2000, a China aprimorou sua posição na fronteira disputada. Eles iniciaram uma grande onda de construção de infraestrutura, estabelecendo novas estradas, bases aéreas, ferrovias como a ferrovia Qinghai-Tibet para Lhasa em 2006 e criando vilas de fronteira aparentemente civis, mas que poderiam servir para fins militares. Esta infraestrutura permitiu à China mover soldados e equipamentos rapidamente na linha de controle real. Mas, do outro lado, a Índia ficou para trás, seriamente. As estradas de fronteira indianas permaneceram ruins ou inexistentes, em parte por design intencional para retardar uma possível invasão chinesa, e em parte devido a ineficiências burocráticas, preocupações ambientais e questões políticas comuns em uma democracia. Por décadas, analistas indianos alertaram sobre o desequilíbrio e pressionaram o governo a se modernizar. Frequentemente, as tropas indianas demoravam dias para chegar a áreas de fronteira críticas que os soldados chineses alcançavam em horas. No final dos anos 2000, e especialmente na década de 2010, a Índia percebeu essa lacuna e investiu bilhões de dólares na melhoria das estradas de fronteira através de agências como a Organização de Estradas de Fronteira. Mas o maior problema era a estratégia astuta da China na fronteira, conhecida como fatiamento de salame. Em vez de uma invasão grande e óbvia, a China iria lentamente desgastar os territórios de fronteira, tomando pequenas fatias de terra por vez. O Exército de Libertação Popular avançava gradualmente, bloqueando o acesso de patrulhas indianas e pastores locais a certas áreas, silenciosamente reivindicando-as como território chinês. Com o tempo, essas pequenas fatias se acumularam bastante. No começo de 2020, antes do confronto mortal no Vale Galwan, observadores indianos já alertavam que a China havia gradualmente deslocado a linha de controle real para o oeste em várias regiões. Segundo um relatório interno, as forças indianas perderam o acesso regular a 26 dos 65 pontos de patrulha tradicionais no leste de Ladakh. Com o tempo, as tropas chinesas bloquearam gradualmente as rotas de patrulha indianas, criando zonas tampão, que são áreas agora controladas pela China, embora historicamente fossem patrulhadas livremente por soldados indianos. Áreas estratégicas como as planícies de Depsang, onde patrulhas indianas estão proibidas desde 2013, e locais próximos a Pangong Tso e Gorga escaparam do controle da Índia, tornando-se inacessíveis. Somado à tática chinesa de renomear territórios indianos e reescrever a história, forma-se uma tempestade perfeita na fronteira. Agora, não é uma questão de si, mas quando a China voltará a atacar. Considerando que China e Índia possuem arsenais nucleares, é imprevisível se um novo conflito poderia escalar perigosamente perto de um ponto de ruptura. Porém, é crucial notar que a invasão gradual da China nem sempre ocorre sem violência. Tome como exemplo Doklam, em 2017. Como mencionado, Doklam negligenciou o vulnerável pescoço de frango da Índia. Quando as tropas chinesas começaram a estender uma estrada para Doklam, um território reivindicado pelo Butão, a Índia interveio imediatamente a pedido dos butaneses. Soldados indianos bloquearam fisicamente a equipe de construção. Os dois exércitos permaneceram a metros de distância, face a face, por mais de 2 meses. A situação estava muito tensa, chegando perigosamente perto de um grande conflito. Por fim, a diplomacia levou ambos os lados a recuar. A China parou de construir e a Índia se retirou. Em 2020, enquanto o mundo lutava contra a coronavírus, 2019, a China moveu silenciosamente milhares de soldados para pontos-chave no leste de Ladakh. Iniciou-se próximo ao lago Pangong Tso, onde os dois exércitos patrulhavam frequentemente ao longo de cristas denominadas Fingers. A China, de repente, avançou, bloqueando os soldados indianos de patrulharem suas rotas habituais. A China também avançou em outras áreas críticas, como Gorga, Hot Springs e Depsang. A Índia rapidamente enviou reforços, levando a um impasse tenso.
Em 15 de junho de 2020, as tensões aumentaram no Vale Galwan. Soldados lutaram com as próprias mãos, pedras, bastões com arame farpado e barras de metal com pregos. Ao amanhecer, 20 soldados indianos morreram. A China admitiu oficialmente apenas 4 mortes, mas relatórios independentes indicaram que suas perdas foram de mais de 40. Galwan chocou e enfureceu profundamente a Índia, destruindo a confiança restante. Embora o governo tenha tentado evitar a escalada, a indignação pública forçou a Índia a endurecer sua postura. Após Galwan, Índia e China realizaram várias negociações. Eles concordaram em um desengajamento parcial e na criação de zonas tampão. Como explicado antes, essas zonas trouxeram mais problemas para a Índia. Mesmo hoje, a China manteve sua estratégia implacável de morder pedaços do território da Índia, tentando repetidamente provocar uma reação, testando constantemente a paciência da Índia e empurrando-a cada vez mais para outra grande confrontação. E os 1000 cortes que mencionamos na introdução? É aí que outras nações entram. A Índia é cercada por vários países menores, como Butão, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar e Paquistão. Historicamente, esses países atuaram como uma barreira protetora, um amortecedor natural, mantendo a China a uma distância segura, ou pelo menos costumavam fazer isso. Historicamente, esses vizinhos tendiam para a Índia. Porém, com o passar dos anos, a China tem corroído a influência indiana de forma cuidadosa e constante, utilizando táticas de apropriação de terras, pressão econômica implacável e, quando necessário, suborno e manipulação política. Bangladesh já se inclinou para a China, Sri Lanka está presa na dívida de Pequim e o Paquistão se tornou voluntariamente um fantoche chinês. Outros podem seguir em breve. E quando o fizerem, cada vizinho infligirá seus próprios pequenos cortes. Bangladesh promove infiltração ilegal nos estados fronteiriços da Índia. Paquistão apoia ataques terroristas. Sri Lanka entrega portos estratégicos à China. E Nepal muda sutilmente suas alianças da Índia para Pequim. Você entendeu? Isoladamente, esses incidentes podem parecer pequenos. Mas, quando você os soma ao longo do tempo, meses, anos, o dano se torna catastrófico, assim como milhares de pequenos cortes sangrando lentamente a Índia. Pegue o Butão, por exemplo. Por décadas, este pequeno reino do Himalaia tem olhado para a Índia como seu protetor e aliado. A China continua invadindo lentamente o território butanês. Imagens de satélite e relatórios vazados mostram que a China está secretamente construindo vilas, postos militares e infraestrutura dentro do território do Butão. O sagrado Vale Bayu Kempochong, central para a identidade cultural butanesa, agora tem bandeiras chinesas voando sobre ele. O Butão, com seu exército pequeno e recursos limitados, só pode protestar. O Nepal tem sido historicamente próximo à Índia em termos culturais e políticos. Mas, na última década, a presença de Pequim no Nepal cresceu muito. O dinheiro chinês está financiando projetos de infraestrutura, como rodovias, aeroportos e usinas de energia no Nepal. Os líderes nepaleses costumam se inclinar para a China, cedendo à pressão de Pequim e até reprimindo refugiados tibetanos em seu território para agradar a China. Também houve relatos de uma invasão chinesa silenciosa no território do Nepal. Moradores e funcionários do distrito de Humla, no Nepal, afirmam que os marcadores de fronteira chineses se moveram misteriosamente, tomando suas terras aos poucos. Soa familiar? A próxima é Bangladesh. Bangladesh e Índia mantêm uma amizade próxima há décadas, compartilhando laços históricos. Recentemente, os investimentos da China em Bangladesh dispararam. Grandes projetos de infraestrutura, portos de águas profundas e zonas econômicas especiais estão surgindo em Bangladesh, financiados por empréstimos chineses. Sem mencionar que eles vêm com condições anexadas, cuidadosamente projetadas, para que a nação devedora tenha dificuldades em pagá-los. Quando a dívida se acumula, a China intervém, não para ajudar, mas para reivindicar ativos estratégicos ou concessões políticas. Possivelmente a pedido de Pequim, Bangladesh está enviando ilegalmente milhões de imigrantes bengaleses para a Índia, gerando estresse demográfico e ocasionalmente tensões comunitárias. É um desafio indireto, sutil, um desses 1000 pequenos cortes. O caso do Sri Lanka é ainda mais claro.
Quando o país lutou para pagar enormes dívidas de projetos financiados pela China, esta convenientemente interveio. Não para perdoar a dívida, mas para assumir o controle de ativos críticos. O porto de Hambantota, em localização estratégica em rotas de navegação importantes, é agora território chinês, 99 anos. Isso permitiria à China atracar navios navais. A Índia agora precisa lidar com a presença da China diretamente ao seu sul. Até Myanmar está caindo cada vez mais na órbita da China. As empresas chinesas dominam a economia de Myanmar, e a China financia milícias rebeldes nas fronteiras de Myanmar, criando caos e instabilidade bem na fronteira nordeste da Índia. Por fim, há o Paquistão, grande inimigo da Índia, que se tornou praticamente um fantoche da China. Mas o Paquistão é um pouco diferente. A China chama abertamente o Paquistão de seu irmão de ferro e investiu dezenas de bilhões no corredor econômico China-Paquistão, um enorme projeto de infraestrutura que atravessa a Caxemira, ocupada pelo Paquistão, terra que legalmente pertence à Índia. Mas isso é só o começo. O Paquistão, por décadas, apoiou, financiou e abrigou grupos terroristas focados em atacar a Índia. Grupos como Jaish e Mohammed e Lashkar-e-Taiba realizaram ataques brutais em solo indiano. Mumbai em 2008, Pathankot em 2006, Pulwama em 2019 e, mais recentemente, Pahalgam em 2025, matando centenas de civis e soldados inocentes. E não é segredo quem os apoia. Os serviços de inteligência, principalmente a Inter-Services Intelligence, treinaram e equiparam terroristas abertamente, usando o terror como arma direta contra a Índia. Com o apoio da China, o Paquistão está mais audacioso do que nunca. Pequim fornece ao Paquistão cobertura diplomática nas Nações Unidas, protegendo terroristas conhecidos de sanções e listas negras globais. Depois, ao lado humano, a opressão do Paquistão em Caxemira, ocupada pelo Paquistão, e Gilgit-Baltistan. Essas áreas são legitimamente territórios da Índia. No entanto, eles sofreram décadas de atrocidades. Repressão política, abusos dos direitos humanos, desaparecimentos forçados, tortura e supressão implacável. O Paquistão é possivelmente a arma mais poderosa da China, que já causou centenas de danos profundos à Índia. Ao analisar o panorama geral, é possível perceber o perigo da estratégia chinesa. Silenciosamente e metodicamente, a China está reduzindo a influência da Índia, isolando-a em seu próprio quintal. Eles estão enfraquecendo gradualmente cada aliado vizinho, subornando ou intimidando nações menores para submissão e erodindo lentamente as fronteiras da Índia através de propaganda incansável, revisionismo histórico e agressão sutil e calculada. Ao renomear cidades em Arunachal Pradesh, reescrever a história, construir ilegalmente em Butão, inundar Bangladesh com armadilhas econômicas, transformar o Paquistão em um fantoche terrorista e espalhar desinformação atrás de seu grande firewall, a China está remodelando a realidade. Por isso, é essencial compreender a guerra de informações da China. Reconhecer esses pequenos cortes hoje pode significar a diferença entre preservar as fronteiras da sua nação amanhã ou acordar para descobrir que o mapa foi totalmente redesenhado. Obrigado por assistir.